O milagre que mudou a vida de Renato. A fé que venceu a doença rara. Renato tinha apenas 7 anos quando os primeiros sinais apareceram. Era uma criança alegre, cheia de energia, que adorava brincar de bola na rua com os amigos em São Paulo. Mas, de repente, começou a mancar sem motivo aparente. Os pais, Dona Maria e seu João, acharam que era só uma torção. Mas quando as manchas marrons começaram a surgir em sua pele e os ossos do lado esquerdo do corpo começaram a inchar, eles souberam que algo estava muito errado. Após meses de consultas, exames e médicos perplexos, veio o diagnóstico: Síndrome de McCune-Albright, uma doença rara que causa deformidades ósseas, manchas na pele e problemas hormonais. Os médicos foram claros: não havia cura. Renato poderia ficar com os ossos cada vez mais frágeis, com dores constantes e, no pior dos casos, desenvolver tumores. Dona Maria chorava todas as noites, enquanto seu João, um homem de poucas palavras, se fecharam em silêncio, sem saber o que fazer. Foi então que a vizinha Dona Cida, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu com um convite. Maria, por que você não leva o Renato na igreja? Lá, Deus opera milagres. Eu já vi coisas que nem médico explica. No início, Dona Maria resistiu. Ela era católica e ia à missa aos domingos, mas nunca tinha visto um milagre de perto. Porém, quando Renato começou a chorar de dor nas pernas e os remédios não faziam mais efeito, ela não teve escolha. Vamos tentar, João. Não temos mais nada a perder. O primeiro culto foi um choque. Renato, mesmo com dores, ficou impressionado com a energia do lugar. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre fé, sobre como Deus não abandona seus filhos. Havia pessoas orando em voz alta, outras chorando no altar, e um coro que cantava com tanto fervor que parecia abalar as paredes. Dona Maria seguiu as instruções, colocou a mão na cabeça do filho enquanto o pastor ungido impunha as mãos sobre eles e orava com uma fé contagiante. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder. Renato é livre. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Renato dormiu sem gemer de dor. Dona Maria não sabia se era coincidência, mas algo dentro dela acendeu. Talvez Deus esteja aqui mesmo, pensou. Os dias seguintes foram de uma batalha espiritual intensa. O pastor explicou que a doença não era apenas física, mas que podia ter raiz espiritual. Inimigo não quer ver essa criança saudável. Mas nós vamos quebrar essa maldição, declarou. Renato e sua família começaram a participar das correntes de oração, onde dezenas de pessoas se uniam para clamar por sua cura. Dona Maria passou a frequentar as vigílias de oração, madrugadas inteiras de clamor, onde o fogo do Espírito Santo queimava qualquer dúvida. Em uma dessas noites, durante a fogueira santa, Renato foi levado ao altar. O pastor ungiu sua testa com o óleo consagrado e ordenou: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu quebro essa doença. Renato, levante-se e ande. No início nada aconteceu. Mas então, enquanto as pessoas ao redor oravam em línguas e declaravam a palavra, Renato sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível o tocasse. De repente ele moveu a perna esquerda, a mesma que doía há meses, sem sentir dor. Mãe, não dói mais, gritou, pulando do banco. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Os médicos não tinham explicação. Os exames seguintes mostravam uma melhora inexplicável. Os ossos pararam de crescer de forma anormal, as manchas começaram a clarear, e Renato recuperou a mobilidade. Isso não tem lógica médica, disse um dos especialistas. Mas Dona Maria sabia a verdade, foi Deus. Só ele poderia fazer isso. A família se entregou de vez à igreja. Seu João, que antes era cético, passou a participar das campanhas de fé, dando dízimo e ofertas com alegria, entendendo que a prosperidade não era só material, mas espiritual. Renato, agora com 9 anos, subiu ao altar para dar seu testemunho, emocionando a todos: Jesus me curou. Eu não sinto mais dor, posso correr, pular. Deus é bom. Hoje Renato é um adolescente saudável, cheio de sonhos. Sua história se tornou um marco na Igreja Universal de sua região, um lembrete vivo de que Deus não mudou e que, quando a fé é colocada em prática, milagres acontecem. Dona Maria sempre diz: se não fosse a igreja, meu filho estaria em uma cadeira de rodas. Mas Deus usou os pastores, as orações, a unção. Ele nos mostrou que quando a gente confia nele não há doença, não há impossível que não seja vencido. E a lição que Renato aprendeu: fé não é só acreditar, é agir. É ir à igreja, é orar, é dar o dízimo mesmo quando parece que não tem jeito. É confiar que Deus está no controle mesmo quando tudo parece perdido. Porque Ele nunca falha.
Na Igreja Universal do Reino de Deus, histórias como a de Renato não são exceção, são a prova de que onde a fé é verdadeira, milagres são reais. Dona Maria não imaginava que poucos meses depois do milagre de Renato, sua própria vida seria transformada de um jeito que só Deus poderia planejar. Enquanto o filho recuperava as forças e voltava a andar com firmeza, ela mesma começou a sentir um cansaço estranho, uma fraqueza que não passava. Os exames vieram como um balde de água fria. Diabetes avançada, pressão alta e um problema no coração que os médicos disseram ser de risco. Doutor, mas meu filho acabou de sarar. Como agora é a minha vez? Chorava ela no consultório. O médico sério apenas balançou a cabeça. Dona Maria, a senhora precisa se cuidar. Essas coisas não têm cura, só controle. E mesmo assim, ele não terminou a frase, mas ela entendeu, era grave. Naquela noite, ela chegou em casa arrasada. Renato, que já estava de pé, firmes nas promessas de Deus, a olhou nos olhos e disse: Mãe, a gente não vai desistir agora. Se Deus curou minhas pernas, Ele vai curar o seu coração também. Amanhã a gente vai na igreja, e você vai receber o seu milagre. No dia seguinte, mesmo com o corpo pesado e a visão turva, Dona Maria se arrastou até a Universal. Mal conseguia ficar em pé durante o culto, mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo dentro dela gritou: Não vou sair daqui sem a minha vitória. Ela se ajoelhou no altar com as mãos trêmulas sobre o peito e começou a clamar. Não eram palavras bonitas, eram gritos de fé misturados com lágrimas. Senhor, o Senhor curou meu filho, agora cura a mãe dele. Eu não vou aceitar essa doença, não vou viver amarrada a remédios. Em nome de Jesus, eu estou livre. O pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: Em nome de Jesus, esse coração está sarado. A diabetes não tem mais poder sobre você. Levante-se, mulher de fé, e caminhe na sua cura. Dona Maria sentiu algo estranho no peito, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de cima dela. No mesmo instante, a visão, que antes estava embaçada, clareou. Ela se levantou sem ajuda, respirando fundo, e sentiu uma energia que não tinha há anos. Glória a Deus! Gritou, e a igreja inteira explodiu em louvor. No dia seguinte, ela voltou ao médico, não por dúvida, mas para testificar. Os exames foram repetidos e o doutor, espantado, comparou os resultados. Isso não faz sentido. Sua glicose está normal, a pressão está estável, e o seu coração está como se nunca tivesse tido problema. Como isso é possível? Dona Maria sorriu, com os olhos brilhando. Doutor, isso tem nome: milagre. O mesmo Deus que sarou meu filho sarou a mãe dele. E não foi remédio, foi fé. Hoje mãe e filho servem na igreja juntos. Renato ajuda nos cultos de libertação, e Dona Maria é uma das primeiras a chegar para orar pelos que chegam doentes ou desanimados. Eu já estive do outro lado, ela diz, abraçando quem chora no altar. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desista. E assim a Universal daquela região ganhou não só um, mas 2 testemunhos poderosos. Porque quando a fé é colocada em prática, os milagres não vêm sozinhos, eles se multiplicam. E cada vitória se torna uma semente para outras vidas serem transformadas. Afinal, como o pastor sempre diz, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por eles, Ele fará por você também. Basta crer. A notícia do milagre de Renato e Dona Maria se espalhou rápido pela comunidade. Quem antes só ouvia falar da Universal de passagem, agora parava para ouvir a história completa. E foi assim que numa tarde de sábado, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pelas lágrimas. Ela trazia no colo o filhozinho de 3 anos, Pedro, que há meses lutava contra uma doença rara. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. Ele não vai aguentar até o final do ano, foi a frase que ecoava na cabeça dela como uma sentença. Mas quando Ana ouviu o testemunho de Renato, um menino que também esteve à beira da morte e hoje corria pelos corredores da igreja cheio de vida, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por eles, por que não faria por mim? Pensou. No culto daquela noite, Ana subiu ao altar com Pedro nos braços. O menino, fraco e pálido, mal conseguia abrir os olhos. Dona Maria foi a primeira a se aproximar. Deixe eu segurar ele um pouquinho, filha, pediu, com a voz firme mas os olhos cheios d'água. E enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. Pedro, que há semanas não reagia a nada, de repente abriu os olhos bem devagar e olhou fixo para a cruz no palco. Depois, como se uma força nova tivesse entrado nele, moveu a mãozinha e tocou o rosto da mãe. A igreja inteira parou. Alguns começaram a chorar, outros a gritar glória a Deus. Ana caiu de joelhos, balbuciando entre lágrimas. Ele me viu. Meu filho me viu. Nos dias seguintes, Pedro começou a melhorar de um jeito que nem os médicos conseguiram explicar.
Os exames que antes mostravam piora, agora indicavam uma melhora surpreendente. Isso não tem lógica médica, admitiu um dos doutores, coçando a cabeça. Mas Ana já sabia a resposta. Não é medicina, doutor. É milagre. O mesmo Deus que ressuscitou Renato está curando meu Pedro. Hoje Pedro corre pelos mesmos corredores que Renato, e Ana é mais uma guerreira na equipe de intercessão da igreja. Ela conta que no dia em que levou o filho pela primeira vez à Universal, quase desistiu na porta. Pensei, e se não der certo? Lembra? Mas foi aí que uma irmã me segurou pelo braço e disse, aqui a gente não olha para o se, a gente olha para o Deus pode. E ele pode tudo. E assim, o que começou com o menino e sua avó se tornou uma corrente de fé que já mudou dezenas de vidas. Porque na Universal daquela região, as pessoas aprenderam uma coisa, milagre chama milagre. Quando um acontece, é sinal de que muitos outros estão por vir. E cada testemunho novo é como uma pedra jogada num lago. As ondas não param de se espalhar. O pastor sempre termina os cultos com a mesma pergunta. Quem aqui precisa de um milagre hoje? E as mãos se levantam. Porque ali entre aquelas paredes, todos já viram com os próprios olhos. Deus não só ouve as orações. Ele responde. E quando ele age ninguém sai igual. Era uma terça-feira à noite, e o templo estava lotado como sempre. O ar cheio de expectativa, aquele cheiro de café recém-servido no fundo do salão, e o som dos louvores que parecia abraçar cada coração. Entre as pessoas estava Dona Maria, a mesma avó que anos antes tinha levado o neto pela mão até aquele lugar. Dessa vez, porém, ela não vinha só com o menino, agora um adolescente cheio de sonhos, mas com a filha, a nora e até uma vizinha que depois de ouvir tantos relatos, resolveu vir só para ver. No meio do culto, o pastor chamou à frente uma jovem chamada Ana. Ela mal conseguia andar, apoiada em uma bengala e com o rosto marcado pela dor. Há 3 anos os médicos disseram que eu nunca mais andaria direito, contou, com a voz trêmula. Mas hoje eu estou aqui porque uma irmã da igreja me disse, Deus não muda o passado, mas Ele pode reescrever o seu futuro. O templo ficou em silêncio. Todos sabiam que aquelas palavras não eram apenas um consolo, eram uma promessa. O pastor então pediu que todos estendessem as mãos sobre Ana e orassem. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, direto, como quem fala com um pai que está bem ali ouvindo. Senhor, o Senhor vê a fé dessa jovem. O Senhor conhece a sua dor. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos, levante-se e ande. Ana sentiu algo como um calor forte percorrer as pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma força que ela não sentia há anos. Lentamente solitou a bengala. Tremendo, deu um passo. Depois outro. E outro. Até que de repente estava correndo, não como quem foge, mas como quem finalmente se solta. O templo explodiu em gritos de alegria. Alguns choravam, outros batiam palmas, e tinha gente que nem acreditava no que via. Isso não é emocionante, é real, gritou o pastor. Deus não faz teatro. Ele faz milagres. E foi aí que a vizinha de Dona Maria, que tinha vindo só para ver, sentiu algo mexer dentro dela. Ela não era de chorar, mas as lágrimas começaram a descer sem permissão. Há 5 anos carregava uma dor que nenhum remédio aliviava, uma depressão que a deixava acamada por dias, sem vontade nem de levantar. Os médicos tinham dito que era coisa da cabeça, mas ela sabia que era uma prisão. E naquela noite, pela primeira vez, sentiu que poderia ser livre. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, ela hesitou. Mas Dona Maria, com aquele jeito firme de quem já viu Deus agir, puxou seu braço. Vem, minha filha. Hoje é o seu dia. E ela foi. Na frente do altar, enquanto mãos desconhecidas se uniam sobre sua cabeça, ela ouviu o pastor declarar: quebramos toda a maldição de doença, de tristeza, de desânimo. Em nome de Jesus. Foi como se uma corrente se rompesse. Ela sentiu o peso sair. Não aos poucos, mas de uma vez. E quando abriu os olhos, o mundo parecia mais claro, as cores mais vivas. Não era magia. Era Deus. No final do culto, enquanto as pessoas se abraçavam e compartilhavam suas vitórias, o adolescente que um dia foi aquele menino doente olhou para a avó e sorriu. Vó, a senhora lembra quando a gente veio aqui pela primeira vez? Eu tinha medo até de respirar. Dona Maria enxugou uma lágrima e apertou sua mão. Lembro, meu filho. Mas hoje você está aqui, forte, e olha quantas vidas a nossa fé já tocou. Isso é que é milagre. Ele não para em nós. E era verdade. Porque naquela noite, mais uma pessoa tinha entrado na igreja com uma dor e saído com um testemunho. Mais uma família tinha encontrado esperança. Mais uma corrente de fé tinha se formado. E o melhor de tudo? Lá fora na rua, tinha gente passando que ainda não sabia, mas em breve ouviria falar daqueles milagres. E quem sabe?
Talvez no próximo culto, elas também estariam ali com as mãos levantadas, prontas para receber o impossível. Porque na Universal o milagre não é história do passado. É notícia de hoje. E amanhã será a sua vez. Naquela mesma semana, enquanto Dona Maria e João conversavam no pátio da igreja depois do culto, uma mulher jovem entrou correndo, os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas. Ela se chamava Ana Clara, tinha apenas 28 anos e carregava no rosto a marca de uma dor que parecia não ter fim. No colo apertava um exame médico amassado como se fosse uma sentença. Por favor, me ajudem. Ela suplicou, olhando para os obreiros na porta. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Minha filha, a Sofia, tem só 5 anos, sua voz quebrou. Eles falaram que ela não vai aguentar até o final do mês. Dona Maria, que já tinha visto muitas batalhas na vida, sentiu o coração apertar. Mas também sentiu aquela chama conhecida, aquela certeza que só vem quando a fé é maior que o medo. Minha filha, aqui não tem jeito. Aqui tem Jesus. Ela disse, puxando Ana Clara para dentro da igreja, onde ainda ecoava o louvor da noite. Vamos orar agora mesmo. Enquanto as mãos se uniam sobre a cabeça daquela mãe desesperada, o pastor começou a clamar em voz alta, como se estivesse falando diretamente com Deus. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. O que o homem diz que é impossível para o Senhor é só uma ordem. Em nome de Jesus, eu determino que a cura chegue agora na vida dessa criança. Ana Clara chorava, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Porque dentro dela, algo tinha começado a mudar. Não era só esperança, era uma certeza. Como se uma voz sussurrasse, confie, eu já estou agindo. 3 dias depois, Ana Clara voltou à igreja. Mas dessa vez não estava sozinha. No colo, carregava Sofia, sorrindo, os olhos brilhando. E nas mãos, um novo exame. Os médicos não entendem. Ela gritava, emocionada, mostrando o papel para todo mundo. Eles disseram que os tumores sumiram. Que é como se nunca tivessem existido. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Homens, mulheres, crianças, todos sabiam que tinham presenciado mais um milagre. E não era coincidência. Era a prova de que, quando a fé se une à obediência, Deus age além do que a gente pode imaginar. Sofia, que antes mal conseguia levantar da cama, agora corria pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças. Ana Clara, que tinha entrado ali como uma sombra, agora era uma testemunha viva do poder de Deus. Eu não tenho palavras, ela dizia, abraçando Dona Maria. Se não fosse essa igreja, se não fosse a fé de vocês, eu não sei o que seria de mim. E era assim. Sempre assim. Porque na Universal, os milagres não são contados, eles são vividos. Cada história é um grito de que Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele responde. E o mais lindo? Que não importa quão grande seja a batalha, a vitória já está garantida para quem crê. Porque quando uma porta se fecha, Deus abre outra. E muitas vezes, essa porta leva direto para um milagre. Um milagre que não é só para você, é para quem ainda está lá fora, esperando um sinal. Esperando uma história como a sua para acreditar. E quem sabe? Talvez a próxima história de fé que vai emocionar a igreja seja a sua. O milagre que não era só seu. Dona Maria sorriu, enxugando as lágrimas daquela mulher que há poucos meses chegará à igreja arrastando o peso de um diagnóstico sem esperança. Câncer em estágio avançado, disseram os médicos. Prepare-se. Mas ela não se preparou para a morte, preparou-se para a batalha. E na Universal, aprendeu que a fé não é um refúgio para os fracos, mas uma arma para os que não desistem. Naquela manhã, os exames voltaram limpos. Remissão total. Inexplicável. Os médicos balançaram a cabeça, incrédulos. Mas ela sabia, não era sorte. Era Deus escrevendo com letras de fogo, eu ainda faço o impossível. Ao contar sua história no altar, a igreja explodiu em lágrimas e aplausos. Mas Dona Maria, sábia, puxou-a pelo braço e sussurrou. Esse milagre não é só seu, filha. É para sua irmã que ainda não crê, para o seu vizinho que está desistindo, para aquele que vai ouvir sua voz trêmula e pensar, se Deus fez por ela, pode fazer por mim. A lição que fica. Milagres não são apenas curas ou soluções mágicas, são sinais de que Deus ainda fala através de vidas comuns. A batalha pode ser dura, a noite pode parecer infinita, mas a aurora sempre chega para quem persiste em orar, mesmo quando as forças acabam. E aqui está o segredo. Sua história de fé não é só sua. Ela é a faísca que pode acender a esperança de alguém no escuro. Hoje, enquanto você lê isso, Deus está preparando o seu milagre. Talvez não da forma que você imagina, talvez não no tempo que você quer, mas Ele sempre age. E quando Ele agir, lembre-se, a vitória não é só para você guardar, é para você compartilhar. Porque o mundo não precisa de mais céticos. Precisa de testemunhas.
E a próxima história que vai fazer alguém ajoelhar e chorar de gratidão pode muito bem começar com você.